Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Rosemary e nessa aula de hoje nós iremos estudar os aspectos fundamentais da língua portuguesa, que é o estudo dos morfemas. Quando nós falamos em morfemas, nós estamos falando das estruturas, das partes que se unem, que se juntam no processo de formação das palavras. São morfemas: o radical, os afixos, que são os prefixos e os sufixos, as desinências, a vogal temática, o tema e as vogais e consoantes de ligação. O primeiro morfema é o radical. Eu gostaria que vocês entendessem o radical como sendo o núcleo semântico e estrutural da palavra. É como se o radical fosse o alicerce da palavra. É como se ele fosse a estrutura mais importante, ou seja, o núcleo de construção da palavra. Para que nós identifiquemos o radical é muito fácil. Basta você pegar várias palavras que você perceba uma certa semelhança semântica e uma certa semelhança estrutural. Por exemplo, se eu pego as palavras ferreiro, ferrugem, ferragem, ferradura e ferragista, observe que em todas essas palavras nós temos uma semelhança semântica. Todas elas te remetem à ideia do mineral ferro. E observem também que em todas elas nós temos uma estrutura semelhante. Repete-se em todas elas o fer. Então, essa estrutura que se repete em todas elas é o que nós chamamos de radical. Então, no caso, o F, E, R, R fazem parte do radical dessas palavras, né? Todas essas palavras derivadas de ferro. Nós podemos acrescentar ao radical os chamados afixos. Os afixos são estruturas que nós acrescentamos antes ou depois do radical, para de alguma forma, de alguma maneira, nós podermos modificá-lo, para acrescentar a ele um novo sentido, ou então para mudar a sua classe gramatical. Os afixos que nós colocamos antes do radical, eles são chamados de prefixos. Pré quer dizer antes. Então, se nós pegarmos palavras como infeliz, desleal, relê e coautor, em todas essas palavras nós temos prefixos. Em infeliz nós temos o in, com o sentido de negação. Em desleal nós temos o des, que também tem o sentido de negação. Em relê nós temos o prefixo re, que significa novamente. Então relê seria ler novamente. E em coautor nós temos o co, né, que é um prefixo que significa com. Ser coautor de algo é ser autor de algo com alguém, ou seja, junto com alguém. O segundo afixo que nós temos aqui é o sufixo. E o sufixo é o pedacinho que nós acrescentamos após o radical. Por exemplo, se nós pegarmos palavras como felizmente, comestível, lealdade e brasileiro, nós temos a presença de sufixos em todas essas palavras. Infelizmente, o sufixo mente transforma o adjetivo feliz em um advérbio. Na palavra comestível, o sufixo vel significa possibilidade. Comestível é aquilo que pode ser comido. Em lealdade, o sufixo dade transforma o adjetivo leal em um substantivo. Já em brasileiro, o sufixo eiro ele pode ter vários significados, mas nessa palavra especificamente, brasileiro, esse sufixo eiro, ele está indicando a nacionalidade. Quem nasce no Brasil é brasileiro. O próximo morfema é a desinência. Nós vamos entender a desinência como sendo um tipo específico de sufixo, ou seja, uma estrutura que eu coloco depois do radical com a finalidade de indicar a flexão. As desinências, elas se subdividem em dois grupos, as desinências nominais e as desinências verbais. No caso das desinências nominais, que ocorrem nos nomes, nos substantivos, nos adjetivos, nos advérbios, elas indicam flexão de gênero e de número. Então, por exemplo, nas palavras garoto e garota, nós temos a flexão de gênero masculino e feminino. O O de garoto indica que esse substantivo é do gênero masculino. E o A de garota indica que esse substantivo é do gênero feminino. Já em casa e casas, nós temos a flexão em número do singular para o plural. O acréscimo do S indica que essa palavra está no plural. Nos verbos, as desinências elas podem ser modo temporais, ou seja, indicam flexão de tempo e modo, ou número pessoais, que indicam a flexão de número e de pessoa. Por exemplo, se nós pegamos a forma verbal falaríamos,
Note que a terminação ria em falaríamos indica verbos no futuro do pretérito do indicativo. Comeria, falaria, beberia, dormiria, ou seja, trata-se de uma desinência modo temporal. Já na terminação mos em falaríamos, indica a primeira pessoa do plural. Nós falaríamos. Se indica a primeira pessoa do plural, trata-se então de uma desinência número pessoal. Indica o número e a pessoa do verbo. No caso das vogais temáticas, nós temos um morfema que tem uma definição um pouquinho mais complexa. Nós poderemos ter dois tipos de vogal temática: a vogal temática nominal e a vogal temática verbal. Nos nomes, a vogal temática será o A, E e O átonos, ou seja, não podem ser a sílaba tônica, aparecem no final das palavras e não indicam flexão de gênero. Temos como exemplo aí as palavras mesa, empate e carro. As palavras mesa, empate e carro, elas terminam em A, E e O respectivamente. Só que esse A, esse E e esse O não indicam gênero. Veja que nós não temos a mesa e o meso. Nós não temos o empate macho e o empate fêmea, carro macho e carro fêmea. Elas não indicam gênero. E note também que essas palavras, elas são átonas. Elas não trazem a sílaba tônica dessas palavras. Então, o A, o E e o O no final das palavras, no caso nos nomes, não indicam flexão de gênero. Assim, elas são consideradas vogais temáticas nominais. Nos verbos, a vogal temática, ela serve para preparar o radical para receber as desinências e também para indicar a conjugação dos verbos. Por exemplo, nos verbos estudar, comer e dormir, o A de estudar é vogal temática e ele indica que o verbo é de primeira conjugação. O E de comer também é uma vogal temática e indica que o verbo é de segunda conjugação. O I de dormir também é uma vogal temática e indica que o verbo é de terceira conjugação. Resumindo, o verbo de primeira conjugação possui vogal temática A, o verbo de segunda conjugação possui vogal temática E e o verbo de terceira conjugação possui vogal temática I. O próximo morfema é o tema. O tema é a união entre o radical e a vogal temática. Então, quando eu pego as estruturas mesa, empate e carro por completo, essas estruturas elas são formadas por temas. Na palavra mesa, por exemplo, o mes é o radical e o a é a vogal temática. A união entre essas duas estruturas é o que eu chamo de tema. Em empate, até o T é o radical, o E é a vogal temática e a soma dos dois é o tema. No caso da palavra carro, o car é o radical, o O é a vogal temática e a união entre essas duas estruturas dá origem ao tema. O último morfema são as vogais e consoantes de ligação. Esses morfemas são acrescentados a uma palavra por mero critério de eufonia. E o que é isso? O que é eufonia? A palavra eufonia é formada pelo prefixo eu, que significa bonito, agradável, mais fonia, que significa som. Então, eu acrescento uma vogal de ligação ou uma consoante de ligação entre os demais morfemas apenas para ligar. E ao ligar, elas melhoram a sonoridade das palavras, tornando essas palavras muito mais agradáveis de se ouvir. Por exemplo, quando nós pegamos a palavra ultrassom, a palavra ultrassom, ela era grafada com hífen, antes da nova reforma ortográfica. Com a nova reforma ortográfica, ela perdeu o hífen e passou a ser grafada toda junta. Então, se eu simplesmente unisse ultra mais som, ficaria ultrasom. Por quê? Porque o S entre duas vogais tem o som de Z. Então, para melhorar o som, nós acrescentamos uma consoante de ligação, ultrassom, com dois S's. No caso da palavra cafeicultura, quando criaram a palavra cafeicultura, alguém achou que café-cultura não iria ficar muito legal. O som não iria ficar muito bom, então acrescentaram o I, que é a vogal de ligação. E então ficou cafeicultura, bem mais agradável de se ouvir, sem dúvida nenhuma. Ok, galera, então acreditando que vocês entenderam direitinho a estrutura das palavras, as partes que compõem essas palavras, então na nossa próxima aula nós iremos estudar os processos de formação das palavras. Então até lá, tchau, tchau!